telespectadores do podcast. Eu sou o professor Luciano. Queria dar as boas-vindas aqui para o nosso vereador Júnior. Boa tarde. Hoje estamos aqui com o nosso vereador Júnior Braga. Poderia se apresentar? Meu nome é Júnior Braga, né? Estou vereador, segundo mandato aqui na cidade de Jequié, né? Tenho um trabalho voltado à população mais carente da nossa cidade e a gente vai, né, cada dia buscando trazer melhorias para aquelas pessoas que mais precisam. Vamos para as perguntas agora. Queria quebrar um pouco do protocolo, né? Dar uma acolhida talvez melhor para o vereador e falar que é um trabalho dos meninos, né? Que eles fazem com bastante empenho, bastante garra, né? É algo que a gente pensa em alcançar outras populações, outros meios, para que eles consigam, né, dar corpo, dar alma para esse trabalho deles, e que aqueles que vêm aqui para serem entrevistados, com certeza são pessoas que podem dar uma contribuição, não só com a escola, mas com a comunidade em si, e com o papel de cada um aqui, nós, enquanto agentes públicos, né, que nós somos, para que esses meninos consigam, né, ter um sentido e consigam ter um objetivo cada vez mais alcançado. Aí esse é um dos nossos focos enquanto podcast, né? É tentar encontrar essas alternativas e buscar esses espaços para que a gente reafirme cada vez mais que somos pessoas formadoras de opinião, tá bom? E como primeira pergunta, vereador, o que levou você a seguir o caminho hoje para estar na Vera como vereador? Veja bem, professor Luciano e demais aí do podcast. É a busca de dias melhores, né? Eu nasci em uma comunidade simples, né, no quilômetro 3, que eu vejo a simplicidade como uma das maiores coisas da vida, né? O simples que é bom, mas com muitas necessidades. Uma comunidade que precisava, eu cresci vendo ali a falta de infraestrutura, a falta de uma educação realmente de qualidade, a falta de um social que correspondesse, né, com a população. Então, não é que Júnior Braga está transformando a cidade de Jequié juntamente com a prefeitura, mas a gente tem que fazer o que o senhor falou aí no início, é entrar para cada um poder dar sua contribuição. E a partir do momento que o político, que a pessoa que está à frente da pasta, independente de lado, a gente tem que entrar para dar a contribuição da gente, dar o melhor, né? O senhor como professor, a gestora aqui como diretora da escola e secretário como secretário, aluno, a gente tem que saber nosso papel e dar a cada dia o nosso melhor para que se torne um cidadão melhor, um aluno melhor, um pai melhor. Então, isso foi um dos fatos que me fez entrar na política, foi dar minha contribuição para ver o lugar que eu cresci, realmente desenvolver e eu poder estar acompanhando de perto, tentando, né, transformar aquele lugar e vários outros lugares que a gente vê a necessidade. Ok. Bom. Durante a sua trajetória como vereador, você enfrentou com dificuldade? Várias. Quais delas? O professor aqui já tem um certo tipo de bagagem, de experiência, vocês estão, né, começando a vida agora, de certa forma. É a questão que nada é fácil. Às vezes você tramita um ofício, você faz um pedido e às vezes quem está do lado de lá, que está na ponta, acha que você vai, né, com um mandato de vereador, vai chegar lá, vai resolver, e não é por aí. Existem diretrizes, existe a vida pública, é diferente da vida particular, existe questão de licitações, questão de hoje que é já uma cidade de médio porte, que tem um Ministério Público, tem Defensoria Pública, então tudo perpassa por isso e às vezes tem essa dificuldade, tem a dificuldade de cumprir, de ter prazos. Então, na vida pública você tem muita dificuldade. Apesar de você trazer muita transformação, você também tem muita dificuldade de trazer as coisas, porque realmente existe uma grande necessidade de muitas coisas. Então, acaba, dentro dessas grandes necessidades, existe também as dificuldades. Como professor, né, a gente sempre espera que o nosso foco, que são os meninos, são os alunos, que a gente consiga levar, né, essa esperança
E a gente está numa zona periférica, numa comunidade periférica, numa escola periférica. Não sou do bairro, não sou da comunidade, mas já atuo aqui na comunidade há 5, 6 anos, né, sempre como coordenador e professor. A gente percebe que, às vezes, a política, a gestão, às vezes se preocupa com o centro da cidade, se preocupa com os bairros de classe média, e a gente percebe que no quilômetro 3, eu falo isso porque são muitos anos que eu venho frequentando, que eu ando por aqui, e a gente sempre esperava que coisas boas pudessem estar acontecendo no quilômetro 3, como melhorias de ruas, como implantação de creche, como está acontecendo, né? E talvez um objetivo que a comunidade quilômetro 3 tanto almejava é que tivesse um espaço que garantisse lazer, né, para essas famílias, essa comunidade. E talvez a construção dessa praça, né, do quilômetro 3 tenha sido uma luta que não foi de agora, eu tenho certeza, o senhor pode falar sobre isso, mas que chegou, que se tornou uma realidade, né, para a comunidade. E o senhor, como vereador, qual o impacto que o senhor percebe que essa praça trouxe para essa comunidade tão sofrida? Dá dignidade. A partir do momento que você celebra coisas boas, obras, perspectiva, né, professor? Né, Andy? Você vê o resultado no dia a dia. Eu já vi nessa praça, foi bom o senhor frisar essa questão da praça, da creche. Eu já vi o pessoal na praça levando os filhos para se alimentarem, para tirar foto, para ler um livro. Às vezes você não tem uma paz dentro de casa, você vai lá esparecer, então realmente demorou a vir, mas acho que tudo é determinado, um tempo para tudo, né, nessa terra, né? Então acho que as coisas demorou realmente, mas quando veio já veio um impacto mais relevante, já veio creche, já veio praça, e o impacto é muito positivo. Eu fico feliz, eu me arrepio quando eu passo ali dia de sexta-feira em diante, que você vê aquele público, vê aquela comunidade ali presente, mostrando que está usufruindo do bem público, que o bem público realmente é para usufruir, porque ali é o dinheiro público que está ali. Ali não é o dinheiro do vereador, do governador, do prefeito, do senador. Ali são o dinheiro das pessoas que pagam imposto, que passam por essa cidade, que pagam IPTU, que pagam a transferência de uma casa, que paga, né, o dia a dia de um ponto comercial que tem. Então o impacto é muito positivo. Eu fico muito feliz de poder, né, fazer parte dessa levada boa que está acontecendo na cidade, e realmente isso nos traz uma confiança que a gente pode cada dia almejar coisas melhores, maiores, e que o povo de Jequié, o povo do quilômetro 3, o povo que está lá na ponta, Baixa do Bonfim, Curral Novo, quilômetro 4, possa ganhar realmente com essa grande relevância que vem passando na nossa cidade, pessoal. E como a gente vê e é preconizado na Constituição, que é direito, né, da população, saúde, educação, lazer, né? E essa praça, ao meu ver, né, como estou na comunidade, hoje eu me sinto parte da comunidade do quilômetro 3 e quilômetro 4, é perceber que hoje eles têm um lugar para ir, né? Deu a noite, para onde eu vou? Vou ali na pracinha, está gerando um emprego, está gerando renda, e está gerando bem-estar, né? Então acho que isso é louvável, isso é gratificante para nós, mas que não para aí, a gente ainda precisa muito mais, né? Como o senhor se sente no vereador? Quando existe um ditado, quando se faz aquilo que gosta, né, você não trabalha, você se diverte. Então não é se divertir no modo figurado, tudo que lhe faz bem lhe traz coisas boas. Então eu me sinto bem eu poder acordar de manhã, ter alguma coisa para resolver, porque o dia a dia do vereador não é somente aquilo que prega na Constituição, constituir leis, né, fiscalizar, está muito além disso, está no dia a dia, querendo ou não, entra o assistencialismo, entra a dedicação, você tem que gostar realmente, porque realmente é o para-choque da política, é o vereador, é o que está mais próximo do povo. Realmente daqui que uma pessoa vai procurar um deputado, um governador, está muito distante. Então quem está mais próximo do povo é o vereador, é o para-choque. Então é aquele que recebe a demanda diária, que recebe o bom dia do eleitor na porta. Então eu me sinto realizado, eu me
me sinto hoje capaz, eu passei pelo meu primeiro mandato, a gente tem aquele frio na barriga, se vai conseguir, se reeleger, porque existe, você depende da consciência do povo, e realmente o povo mostrou que é consciente, tem uma grande levada que ainda não consegue enxergar isso, mas tem muita gente consciente que acredita no trabalho e acreditou em mim, então eu me sinto realizado por poder estar exercendo, estar podendo dar minha contribuição aí no mundo político, aí no mundo legislativo aqui municipal. Essa próxima pergunta, vereador, a gente poderia até fugir um pouco do normal, pelo seguinte, a gente sabe a sua trajetória, a gente sabe o legado do seu pai, que é pastoleiro, que foi vereador de 2 mandatos, se eu não me engano, e essa pergunta ela vem dizer se você teve apoio, Claro que seu pai, como mentor, pode ser o viés que te deu, mas outros apoios você teve nessa trajetória que não tenha sido teu pai para te incentivar, para te falar, vai por esse caminho, vai para a política, porque a gente pode fazer mais pelas pessoas. Sim, claro, ele foi vereador na cidade por 2 mandatos, claro que deixa o legado, deixa a equipe, deixa um formato. A gente não pode fugir do verdadeiro, do que é, Então, mas sim, tem várias influenciadoras aí, influenciadores que acreditou no projeto, minha esposa, minha família, amigos particulares, formadores de opiniões também, que enxergam a política, que enxergam o mundo lá fora de uma forma que a gente pode entrar e se sair bem. Então, muita gente acreditou, E eu entrei na política num momento delicado, um momento de pandemia, um momento de desgoverno, mas a força do trabalho, a força do querer, de achar que pode mais, que a gente também está ali à disposição para contribuir, que eu nasci aqui, eu me criei aqui em Jequié, sempre estudei em escola pública, gosto de frisar isso, para mim não tem diferença nenhuma, eu acho que a escola pública hoje, a gente pode chegar onde a gente quiser. Eu tenho um exemplo vivo dentro de casa, eu tenho um tio que foi aluno do IERP e é formado em doutorado em Química pela UNB de Brasília, uma das maiores universidades do país. Então, o exemplo eu tenho em casa, então eu tenho que festejar coisas boas a partir do momento que a gente tem o próprio exemplo dentro de casa. Então, hoje eu tenho tia pedagoga formada, eu tenho tia bióloga, tenho uma prima agora, carnal, que está se formando em medicina. Então, é importante a gente saber que dentro das famílias também saiu bons frutos, então a família é o alicerce. Então a família acreditou, teve um mandato do meu pai que vinha com um projeto antigo, um projeto lá desde os anos 90. Então a gente pega essa leva, mas sem deixar de acreditar na minha esposa, que acreditou muito em mim, correu, sempre esteve ao meu lado, então isso aí é importante. Você se sente bem apoiado hoje em dia como vereador? E tem algo que afeta a sua jornada? A senhora pode recapitular aqui, não? Você se sente bem apoiado hoje em dia como vereador? E tem algo que afeta a sua jornada? Afeta? Na questão de bem apoiado, a gente tem um grupo, a gente tem pessoas que acreditam, que sabem que professor, que vai fazer, porque às vezes a gente chega em alguns lugares que a melhoria não chegou, a galera ri, mas hoje, com essa atenção, com esse tanto de obra, com esse volume de obra que a cidade ganhou nesses últimos 4 anos, a galera não tem mais essa dificuldade de acreditar, De acreditar que a obra vai, que a gente vai fazer políticas públicas, audiências públicas para as coisas acontecer. Hoje a galera tem uma confiança, o povo jequiense hoje confia na classe política, Porque sofreu muito. Então hoje teve uma boa levada de obras, boa levada de evolução na cidade. Então hoje a comunidade realmente acredita quando o político chega e fala que vai acontecer. E alguma coisa assim que ainda, sempre tem algumas coisas que ainda está no papel que a gente precisa executar, mas a gente também tem que ter a paciência, é da vida, é da política, a gente entende que não pode fazer tudo de uma hora só, a gente até quer, mas existe, igual eu lhe falei, diretrizes, existe orçamento, às vezes o prefeito depende de uma emenda de um deputado, que às vezes o município não recardou a tal ponto para executar aquilo, então o pessoal também tem que
entender que as coisas também é difícil desde quem está lá na presidência até cá no município, né? Então a gente tem que ter essa mente aberta para isso, entender que na vida pública também as coisas é mais dificultosas. Mas hoje a sociedade nós temos, vereador, 3 pilares, né? No meu ver: educação, saúde e emprego. Esses são os pilares de desenvolvimento de um povo, de uma sociedade. Mas a gente faz um recorte, vereador, para a educação e para a saúde. O que tem pensado, você enquanto vereador, da base do prefeito, que luta não só pela base, mas que luta pelo bem comum de todos da sua cidade, e para a saúde, para a educação? Quais são os esforços que têm sido destinados para esse fim? É isso, professor. A gente está buscando alternativas. Realmente teve uma audiência pública, se eu não me engano, acho que em setembro, lá na Câmara Municipal, até foi uma propositura da vereadora Moana, convocou, né, o secretário, não foi nem a audiência pública, ela convocou o secretário de saúde para prestar esclarecimento sobre a pasta. E o que é que a gente ainda vê na pasta da saúde? Muito carro de TFD saindo de Jequié, fora da sede, que é o tratamento fora da sede chamado TFD, para fazer tratamento fora. E isso não é legal. Quanto mais você atrai a saúde para dentro da cidade, você desenvolve a questão de hotelaria, a questão de logística, de emprego, de renda. Então, o menos o desgaste, né, que você tem hoje. Você pega hoje um paciente oncológico que vai para Salvador, tem todo esse desgaste de viagem, de custo, de financeiro, de hospedagem. Então, a gente precisa realmente fazer políticas públicas para a saúde para realmente diminuir, tentar trazer esse tratamento para dentro da cidade, para a gente diminuir essa ida para Salvador, para Itabuna, para Feira. Aproveitando esse gancho que o senhor está falando, vereador, a gente sabe que Jequié tem um hospital de grande porte, né, que é o Prado Valadares, mas que ele é regional, ele não atende especificamente só a cidade de Jequié, ou seja, são várias outras cidades que vêm para um atendimento dentro da cidade de Jequié. É pensado pela gestão, é pensado pelo vereador, algo no sentido de uma construção de um hospital municipal, e aí a nossa saúde melhoraria bem. Aí você frisou um assunto bom. Na verdade já está feito, o local está feito, já frisar aqui para vocês, já tem a estrutura pronta. O governador doou todo o equipamento que passava de 20 milhões de reais. A dificuldade do prefeito era o material que vai usar, né, os equipamentos do hospital, que é muito caro. Então o governador doou. A última vez que eu perguntei ao prefeito, ele me passou isso. E também não vai precisar fazer edificação, porque vai ser na antiga UPA de Jequié. Então acho que vai ser esse período aí que ela vai começar ela vai tramitar lá na Câmara, né, pra gente aprovar. Já está feita. Deve se formar um hospital municipal. Já tá a estrutura pronta. Deve ter alguma melhoria de pintura, de climatização que precisa, o Ministério da Saúde precisa, né, fazer a inspeção, mas já existe. Já caminha nesse sentido. Já. Eu acho que agora em março em diante, eu acho não, tenho certeza que em março em diante agora já começa a montar para entregar à sociedade aí. E na questão da educação é avançar, professor. Você é da pasta, você vem aí ao longo do tempo aqui nos contemplando, né, com sua experiência aqui na comunidade. Isso é muito importante. Já vi muitas pessoas falarem do seu trabalho, professor Luciano. Isso é importante mesmo, a gente fazer aquilo que gosta, né? Igual eu falei aqui no início, eu gosto do que faço. Então a gente vem hoje evoluindo. Não é só fazer edificação de creche, climatizar, é investir em projetos. Então, eu acho que estava muito decadente essa parte de edificação. Acho que o prefeito conseguiu, com a Secretaria de Educação, avançar na questão de prédios da escola, de dar uma manutenção legal. Eu acho que agora tem que realmente partir para o campo do projeto, para a gente avançar. A gente está com o IDEB lá em cima, de mostrar que
a gente pode cada dia mais. Eu gostaria de agradecer, né? Vou estar sempre cortando aí, quebrando os protocolos, né? No sentido de que quando eu cheguei na comunidade, tinha um posto de saúde ali que só Jesus na causa, né? E hoje você vê aquele posto humanizado. É uma esperança, né, para essa comunidade que requer o uso daquele equipamento, mas que a gente precisa avançar mais. A gente precisa dar mais visibilidade, né, para essa comunidade. Olha o que esses meninos estão fazendo aqui, professor, vereador, com o mínimo que eles têm, né? Imagine se eles tivessem muito mais apoio. Eles têm condição de chegar, mas olha o que eles estão fazendo aqui no sentido de querer o melhor para a comunidade deles, né, para a escola deles. Eu acho que esse seria um papel fundamental, seu enquanto legislador, né, nos apoiar, nos dar essa força, chegar junto com a gente, porque a gente também vai estar junto com quem quer nos ajudar. Claro, e o trabalho ele devolve. Tudo que você faz é um enigma, né? É a lei da semeadura, ele devolve. Se você trabalha, pode ter 100, 20 vai lhe reconhecer. Então, nada mais que a gente plantar a mesma semente, acho importante. O trabalho aqui que a Daiane aqui, juntamente com vocês, está desenvolvendo, realmente é louvável, um trabalho diferente, que nem no quilômetro 3 lá, que é um centro maior, eu consegui ver isso ainda. Acho que esse projeto tem que se estender, né? E tudo isso, vereador, sem apoio. Se a gente tiver um apoio, vai facilitar bem mais para a gente. Claro. E a partir do momento que o vereador ele é convidado, ele está sabendo. Hoje eu sei do projeto, quero que vocês possam contar comigo, pode ter certeza, eu não falo isso aqui da boca para fora. Vocês podem pegar meu número com o Anderson aqui, que é um amigo e irmão que trabalha aqui na escola, e que a gente possa almejar coisas grandes. Acho que isso aqui é um início, que a gente pode ter uma caminhada bem maior, melhor. O início sempre é bem árduo mesmo, começa simples, mas a gente pode avançar cada dia mais. Eu acho que esse projeto, fiquei muito feliz mesmo quando fui convidado, muito feliz. Eu não sabia que existia esse projeto, mas um projeto realmente de gente grande. De gente grande, de verdade. E a partir do momento que a gente confia na gente, que a gente sabe que a gente, professor, e cara colega, somos capazes, o céu é o limite. Pode ter certeza que o céu é o limite. E a gente tem que acreditar mesmo que a gente é que pode fazer a diferença. Que é a comunidade simples mesmo, que pode chegar e estar lá disputando vestibular de medicina com quem estudou no social, com quem estudou no Matisse. Sabe por que a mente é a mesma? A gente tem que se auto-valorizar. Aqui é lugar bom de morar. Sabe por quê? Porque aqui tem policial, aqui tem professor, aqui hoje tem advogado, aqui tem gari, pessoas dignas. A dignidade que dignifica o homem. Não é nada maior do que a vaidade. A dignidade. Bom, quais são os seus projetos sociais? Perdão. Pode falar. Quais são os seus projetos sociais para a comunidade? Hoje eu busco, e até minha mulher é assistente social, tentar trazer esse serviço de convivência para a comunidade, tentar trazer, estou tentando buscar, fazendo um projeto, trazer cada dia mais o judô, trazer a capoeira, trazer o social para dentro do bairro, para a galera entender, para o povo entender como é que funciona. Que é muito fácil um vir e pedir uma cesta básica, mas é melhor ainda ele saber o caminho que existe, um CRAS, um CREAS, setores que é destinado à baixa vulnerabilidade, para o povo entender que hoje a galera está mais esclarecida, professor. Hoje o povo já sabe onde é o CRAS, já sabe ali buscar, mas a gente tem que cada dia juntar com a igreja católica, com a igreja evangélica, com o centro espírita e buscar alternativas juntamente com a classe política para a gente desenvolver projetos bons, né? Tem vários projetos dentro de GQE que às vezes fica no anonimato, que a gente tem que usar rede social para mostrar. Então, hoje, isso aqui é um projeto bom, de visibilidade. Então, se a gente puder levar ele lá para o Agenor de Aragão, vocês contem comigo. Se a gente puder levar ele para Oriente Novo, ou fazer até um podcast desse itinerante,
entendeu? A gente rodar as zonas rurais de Jequié, mostrando de onde nasceu o projeto, até as pessoas que já foram entrevistadas e saber que esse projeto nasceu aqui numa comunidade simples. Teve início com bem simples, né? Ali na força da vontade, uma ideia que a professora teve. Então é importante a gente avançar. Isso é o social. O social é quando a gente se libera a levar essa mensagem, esse projeto para outros lugares que precisa. E está implantando, e aqui ser a matriz. Lá não. Esse projeto começou na Anitta Rabideiro. Então é isso que é trazer o projeto, é a soma de um todo. Você como aluna, eu como legislativo, hoje estando vereador em Jequié, ele como professor, a sua mãe como mãe de aluna, então a PRO, o secretário, o gari, o policial que passa aqui, porque é uma soma de valores. O social é isso, é todo público. Desde aquele que tem uma condição financeira boa, tanto aquele, né, que necessita do processo. Quando eu fui para a universidade, vereador, e talvez a história desses meninos aqui, muitas são iguais a minhas, outras são piores do que a minha, né? Ao chegar na universidade, eu sempre deixei muito claro que o meu objetivo, depois da universidade, era estar na periferia. Por que estar na periferia? Eu vim da periferia, eu sou fruto da escola pública, filho deixado pelo pai e pela mãe com 3 anos de idade, para ser criado por uma senhora de 60 anos na época, e que teve que se virar. Né? Resiliência. Que teve que ter resiliência, de ter reunião na escola e pai não ter pai nem mãe presente para estar ali. Eu via meus colegas com pai e a mãe, por que eu não tenho isso, não tenho, né? Então quando eu fui para a universidade, eu falei, eu quero sair daqui, eu quero ir para a zona periférica, porque talvez ser professor, vereador, Te identifica. talvez ser professor no centro da cidade é muito fácil. Bom, você vê a dificuldade bem zero. Vamos lá para a periferia. E quando eu cheguei em 2018, 2019, para me apresentar na secretaria, que me convidaram para ser coordenador, tinha várias escolas que queriam que eu fosse trabalhar. Mas eu falei, não, vou para aquela do quilômetro 4, tinha uma colega, né, Rainha na época, e, pô, me ajuda, Luciano, tu vai me ajudar? Eu falei, vou. E ninguém queria vir, vereador. Ninguém queria vir para o quilômetro 4 e nem para o quilômetro 3. Eu falei, é para lá que eu quero ir. Porque essas histórias desses meninos aqui, antes de ser professor, eu sou pai, né? E tipo, eu não vou querer que nada que não seja bom, que não aconteça para eles. E quando eu cheguei aqui, eu sempre falei para eles, enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor e vou defendê-los até debaixo d'água, se estiverem na razão. Eu vou estar com vocês até debaixo d'água. E é isso que eu vou fazer. Enquanto eu estiver aqui, eu estou com eles até debaixo d'água. Mas eu peço ajuda a esses meninos. Nos ajude, não colabore com a gente, né? E pensando nisso, o que você pensa, vereador, enquanto projetos para a periferia, para esses meninos que estão aqui desacreditados, para esses meninos que você vê ao perfil, ao potencial que eles têm, mas que não são incentivados, que não têm apoio, às vezes o que chega aqui é porque os outros lugares já não quis, é o último lugar a chegar, é sempre aqui, mas eu garanto para o senhor que a gente não vai desistir. Vamos continuar. Vamos continuar porque o quilômetro 3 é muito mais do que uma prefeitura, muito mais do que uma Câmara de Vereador. São vidas que aqui estão. E essas vidas aqui vão te dar a base. E não vão te esquecer se você não esquecer deles. Claro. Enquanto isso, o que você pensa, vereador, de projetos que falam assim, ó, estou com essa comunidade? O professor, o projeto, eu sou prova viva do projeto. Quando criança, em torno de 11 anos, 12, tinha um projeto muito bacana aqui em Jequié, chamado Projeto 2000. O senhor conheceu esse projeto? Acho que o secretário de esporte na era, era Jairo Rodrigues. Jairo Rodrigues desenvolveu realmente um papel muito importante. Era capoeira, judô, beisebol, basquetebol, muita coisa. Baleado, futebol, futsal. E a gente vem cobrando diariamente o prefeito para investir na questão de projetos. Para mim, eu sou fruto do projeto. Eu posso não ter virado um grande atleta de futebol, mas virei um grande cidadão. Acho que antes de formar o atleta, você tem que formar o cidadão.
Então a gente vem batendo na tecla para realmente a escola ela ter seu laboratório de química, ter seu auditório para palestras, ter essa quadra aqui que eu já vou bater na tecla amanhã, que tem que estar rodando, essa quadra tem que estar funcionando. Eu peço desculpa também, porque o dia a dia da gente também é corrido, mas vim na inauguração aqui e achava que eu não tinha que achar, eu tinha que ter certeza que essa quadra estava funcionando e não está. E vou até Elvia amanhã, você pode contar comigo, se quiser, vocês vão ter a certeza que eu fui lá para começar a rodar isso aí. Isso aqui não pode estar acontecendo. Eu não sei se é do seu conhecimento, vereador, mas a escola nós temos aqui um aluno que está no Rio Grande do Sul, Paulo André. Ele está na seleção de handebol do Rio Grande do Sul. Ele é fruto dessa escola e talvez as pessoas nem sabem que esse menino está lá. Isso tem que ser e nem sabem das dificuldades que ele teve para estar lá. Está tendo, né? E quantos meninos como Paulo André, ou talvez melhor do que Paulo André, estejam aqui na escola e que só precisa de uma única oportunidade. É igual eu falei, mencionei, eu sou fruto de um projeto. Eu participei do projeto 2000, participei de um projeto de escolinha de bairro e é igual eu falei, vou frisar, antes do atleta que está lá no Rio Grande do Sul, a escola, o projeto tem que criar o cidadão. Antes de qualquer coisa, tem que se criar o cidadão. O cara tem que saber que se não der certo a vida de atleta, ou de atriz, ou de policial, ou de apresentadora, ou de advogado, a gente vai ser um CLT e ter dignidade. O homem tem que ter dignidade. Isso é fato. Aprendi isso no meu dia a dia. Cresci ouvindo isso. Nunca fui na delegacia. O que eu ouvi era isso da minha família. Você não pode manchar a imagem da família. Então, antes de tudo, Flor, a gente tem que criar o cidadão. A pessoa também tem que se permitir ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Mas eu venho buscando, vou cobrar Zé de novo. Acho que esse projeto tem que se reativar agora com a era digital, ter mais funções, principalmente na área digital. Hoje a pessoa não quer praticar um esporte que mexe com o corpo, mas que mexe com a mente, quer ser um design, quer ser um produtor, né? Hoje a UESB tem vários cursos, né? Até de ator, mostrando às pessoas o campo tem que ser amplo, então a gente tem que buscar também. Não adianta você trazer o projeto e a comunidade não querer. Não abraçar. Então eu vou estar buscando, vou estar cada dia tentando. Meu sonho também é trazer um centro de referência para cá, um serviço de convivência, um CRAS, para a gente estar trabalhando, professor, com a turma da terceira idade, com aquelas pessoas que estão lá na ponta, realmente precisando de um serviço. Às vezes o cara está ali precisando de um RG, fazer uma certidão de nascimento para entrar no mercado de trabalho e falta um incentivo, falar, vamos lá, você ter uma equipe para estar fazendo essa visita, realmente monitorando um pouco, porque às vezes o cara é até um artesão e está ali jogado, precisando de uma palavra de conforto. Então, a gente como comunidade, eu não falo nem como político, a gente também tem que dar nossa contribuição. Quantos artesãos aqui, quantos artistas, atores, desenhistas deve ter nesse quilômetro 4 que está aí jogado no álcool, na droga, e a gente não sabe, e às vezes está precisando só de uma palavra de conforto, de um pegar de mão e falar, vamos ali cortar o cabelo, vamos ali fazer a barba, vamos no CRAS ali, ver o que os seus documentos que perdeu, voltar, dar uma dignidade. Então, isso não é só o papel do vereador, isso é o papel de uma sociedade. Então, a gente tem que avançar nessa questão de projeto para sair daqui judocas, jogadores de futebol e muito mais. A gente pode muito mais. Igual eu falei, eu tenho um doutor na família, eu já estou com a minha prima que agora em dezembro forma também em médica, e isso é fruto daqui, nasceu no quilômetro 3. Fez palha, fez vassoura, buscava palha no mato para fazer vassoura. E é uma vocação da comunidade, né? Dignidade. Você vê hoje que a pessoa voltou, o tempo passou, mas formou um profissional, fruto do IEP, fruto da UESB, da UNB. Então, a gente tem que acreditar que a merenda pública é a melhor que tem.
que antigamente eu estudava e a galera tinha aí no quilômetro 3, em 2006, a galera tinha vergonha de pegar merenda na escola. Aí eu fui estudar lá no Louisiana, a galera fazia questão, brigava para lanchar. Então a gente tinha vergonha do próprio lugar da gente. A gente não pode, a gente tem que ter orgulho e mostrar que vocês estão fazendo a diferença. Olha vocês aqui fazendo a diferença. E até como a nível de informação, hoje os maiores cursinhos, né, os elites da vida, só preparam para as universidades públicas. Não é para a universidade particular. Eles estão preparando para a universidade pública, porque o público sempre é melhor. E se você for olhar, vocês podem pesquisar hoje a concorrência para medicina na UESP de Jequié. Eu li essa matéria, 264 pessoas para uma vaga. Olha o patamar da cidade hoje. Então, para você passar nisso, você tem que estar muito bem. Então, não quer dizer que aquela vaga está ali para quem estuda no social. Pode estar com a gente. Com certeza. Basta querer. Basta querer. Bom, você acredita que projetos sociais são essenciais para os jovens do nosso bairro e que pode mudar a visão para que não vão para a criminalidade? É igual eu lhe falei, eu sou prova disso, eu sou prova do projeto, eu sou prova que a gente não pode em nenhum momento deixar que a criminalidade tome conta do lugar que a gente mora. A gente tem que cada dia avançar na questão de ler um livro, de a gente buscar assistir um jornal nacional, ir à missa, cada um com a sua fé. Quem gosta do centro espírita, quem gosta do candomblé, quem gosta do culto. Então, a gente tem que permitir coisas boas, participar de um aulão que tiver, de uma corrida solidária. Tudo isso é projeto social. A partir do momento que engloba uma arrecadação de alimentos para você doar para uma família, você está dando sua contribuição. Então, a gente tem que se permitir ser um contribuinte. A gente fala assim, poxa, vai ter um jogo de final de ano lá no quilômetro 4, poxa, eu não quero ir não, mas eu vou lá assistir e dar 1 quilo de alimento. Então, dessa forma, você está incentivando o projeto social. E eu, como mentor do projeto, me sinto fortalecido com a comunidade estando perto e se dedicando, ir lá ajudando, doando, sinalizando, ó, Júnior, ali precisa de uma cesta, que às vezes a gente não sabe. Às vezes a pessoa está ali, você não sabe que aquela pessoa está na vulnerabilidade caótica, não sabe do que está se passando. Então, o projeto social não é só aquele permanente, é aquele também que você faz de ano em ano, um jogo beneficente, você traz aí um sopão uma vez no mês. Tudo isso é projeto, tudo isso, e a comunidade, para animar todos, tem que inserir. A partir do momento que a comunidade insere, você tem resultados bons, porque motiva. A partir do momento que você é motivada, se você chega em casa e fala assim, poxa mãe, comecei um projeto lá e tal, ela sem saber, eu tenho certeza que sua mãe vai te incentivar por fazer cada dia um episódio melhor. Entendeu? Então a gente precisa do incentivo. Primeiro a gente tem que se permitir fazer o bem, mas a gente também tem que estar sendo incentivado. Eu fui muito incentivado, ouvi muitas coisas boas, professor. De pessoas que conheceu meu dia a dia, a vida onde eu vim e acreditou no processo, acreditou, pô, Júnior, você é capaz, você é um cara, sempre estudou forte, sempre pensou grande, sempre fez o bem. Então, de certa forma, ali foi um projeto social para mim. E a gente acaba sendo referência, né? Claro. Acaba sendo referência. Vereador, acho que essa é uma pergunta que deve partir de dentro do seu coração, né? Enquanto políticas públicas, né, o que você pensa de política pública, o que você gostaria que ainda fosse, de fato, implantado, que fosse criado, que fosse ampliado para essa periferia da cidade? Quando a gente fala, vamos usar só o termo periferia, vamos usar um todo, né? Querendo ou não, Jequié é uma cidade altamente capitalista, a gente sabe da dificuldade, principalmente que Jequié passa, a gente está falando a nível de cidade, né? Aqui hoje, isso, e de bairro. É esse incentivo a esses grandes projetos que deu uma avançada, mas um ProUni, Universidade para Todos,
Porque muita gente, às vezes, não tem condição, e aí chega o cansaço do trabalho do dia a dia, A vergonha. Tem gente que não tem um dinheiro para ir ali na UESB. Então tem que se criar, tem que ampliar esse projeto, principalmente a parte federal, o município, se puder entrar com a contrapartida, você tentar ali reabrir o restaurante popular, se possível até fazer um restaurante popular dentro dessa universidade agora federal que vai vir com um preço realmente bem acessível, que tem muita gente que vem de uma cidade aqui vamos considerar que vem ali de Poções, morar em Jequié, tá ali pela misericórdia, o pai espremendo dali, espremendo daqui para pagar o aluguel, aí chega ali o almoço R$15, aí você chega dentro da universidade, tem um almoço de R$2. Então isso é um incentivo, isso é um projeto, isso é uma política pública, é acreditar que realmente aquilo foi feito para ajudar o cidadão que quer se tornar um universitário. A gente que está na universidade, vereador, a gente sempre fala, né? E eu vou falar para os meninos, entrar na universidade não é difícil. O difícil é permanecer Se nela. manter. É se manter nela. Né? Eu só falar algo muito... Eu que eu passei por isso, né? Quantas vezes eu fiquei sem comer porque eu não tinha dinheiro, eu passei fome em uma cidade que não era minha, quando eu fui estudar em Ilhéus, não tinha ninguém que me desse uma força, não tinha pai, não tinha mãe. E lá a universidade lá, Santa Cruz, ela já é um pouco fora, bem distante de dentro da cidade, ela fica tipo em um campo de vegetação. E ela fica entre Itabuna e Ilhéus, mas que fica distante das duas. Né? E aí tem um salobrinho do lado, já um nível já mais caro de aluguel. Não é fácil não. Bem complicado, mas eu vejo políticas públicas você inserir. Para mim, eu me sinto incomodado, por mais que o social tá dentro do antigo restaurante popular, ver um equipamento daquele fechado. Eu não aceito. Porque quantos feirantes, quantos comerciantes, quantos trabalhadores daquele CEAVIG tá ali almejando um almoço de R$2? Não é pesado você pagar R$20 de almoço, sendo que você pode pagar 2? Então, eu acho que tem que voltar isso. Eu tenho certeza que nessa Universidade Federal eu vou acompanhar de perto para saber se tem esse projeto para ter esse restaurante dentro, porque é um incentivo, é uma diminuição de custo para a avó, para a mãe que está lá economizando uma feira para fazer a feira de quem está aqui, que vem de fora. Então, muita gente, eu tenho uma amiga minha que faz mestrado em Ilhéus, ela falou, não vamos falar aqui de partido, mas ela falou, Júnior, quando o Lula ganhou a eleição, a bolsa estava 1.900, automaticamente em dezembro, antes de ele tomar posse, foi para 2.600. Então é um incentivo, você te falava assim, pô, R$700 a mais é meu aluguel. Então, eu acredito nesse projeto. Esse projeto lhe incentiva quando você tem um aumento, quando o subsídio aumenta, para lhe ajudar, para ali realmente lhe animar, você estudar com dignidade, você botar a cabeça no travesseiro e falar, não, o aluguel desse mês está pago. Então, isso é importante. Eu acho que a política pública ela tem que inserir para que nós ganhamos. A gente tem que está incluído, não é fazer aquele negócio para os grandes, é pegar aquela parte que mais necessita. O projeto social é para isso. Você é um vereador que se intitula representante de um bairro específico? Sim. E por quê? Porque eu nasci lá, eu nasci no quilômetro 3, minhas duas eleições me deram, todas as duas me deu 50% da minha votação total, me deu lá dentro. Essa última eleição de 3.429 votos que eu obtive em 2024 me deu 1.713, ou seja, deu 50% daquilo que foi para a urna. 2020 a mesma coisa, eu tive 613 lá de 1.278 votos que eu obtive. Então, eu nasci naquele lugar, eu me criei, eu estudei ali. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz minha primeira série, fiz meu ginásio, fiz minha primeira série no Eliel Mendes, você pode puxar lá, que tá lá, da minha primeira à quarta, fiz no Eliel Mendes, fiz da minha quinta à oitava, que não tinha um 9º ano na época, fiz no Navarro, depois fiz meu ensino médio todo no Navarro também. Então eu sinto orgulho do lugar que eu vim. Se
eu não me orgulhar de lá, quem vai se orgulhar? Quem não nasceu lá, quem chegou lá com 30 anos. Eu cheguei lá com 3 meses de vida. Então é um lugar que eu conheço 90% do povo que reside. Você obtém um respeito pelas pessoas que ali moram, a confiança. Vereador, essa representatividade hoje, ela se estende para o quilômetro 4 também? Sim, eu sou representante legal hoje da base do prefeito aqui no quilômetro 4. Na verdade, eu fui o segundo mais votado aqui, né? Eu tive 130 votos, o primeiro foi Ramon, mas eu me sinto representante daqui. Acho que falta um pouco mais, né, de mim, estando aqui perto de vocês, mas também falta um pouco de vocês estar junto, a gente poder acreditar que aqui pode virar um grande centro igual o quilômetro 3 virou. Quando eu falo quilômetro 3, porque o quilômetro 3 hoje é um bairro completo, 100%. Você pega a maior escola estadual, tá lá, batalhão, 19º batalhão de polícia, tá lá. Então, centro industrial. Aí você vem, centro industrial de Jequié, tá lá no quilômetro 3. Hoje vai vir a duplicação, requalificação de um campo com grama sintética. Aí você vem o maior mercado de Jequié, mercado mundial. Estou falando da rede de atacadão lá. Estou falando clínica odontológica. A maior praça de Jequié está se estendida na avenida Ulisses Coelho Lima. Então, o quilômetro 3 também, ele tem a parcela de contribuição no que está hoje. Porque o povo acreditou em alguém. E acreditou em pessoas que nasceu ali. Então foi importante ter acreditado em uma pessoa que nasceu ali, que sabia da necessidade e ainda sabe o que é que precisa. Não estou ali para dizer que eu transformei a vida daquele lugar, não. Eu entrei igual eu comecei aqui o podcast hoje. Eu estou dando a minha contribuição. E nada melhor de quem conhece a realidade do lugar e quem nasceu, quem se criou lá. Entendeu? Então, é por aí que se vai. Sou eu? A décima. A décima? O negócio tá ficando bom, né? 13ª já, né? 13ª. Vereador Júnior, qual a sua visão para a nossa cidade, para a nossa comunidade, daqui a 10 anos? O que você imagina, o que você espera daqui a 10 anos da cidade de Jequié, e a gente faz um recorte para a nossa comunidade? Eu espero e peço a Deus que daqui a 10 anos, que é uma década, né? A gente já vai falar em 2035. 2035. Jequié possa estar entre as 4 maiores cidades da Bahia. Como é que Jequié pode chegar a uma das 4 maiores cidades da Bahia? O vetor de crescimento se chama universidade, novas avenidas, novos hotéis, aeroporto regional. Porque quando você tem um aeroporto regional, você tem expectativa. Se a pessoa vai escolher, por exemplo, hoje, um médico vai escolher que dá plantão, que mora, por exemplo, no Recife, ele vai escolher Conquista ou Jequié? Jequié. Se tiver o aeroporto regional. Jequié também é mais centralizado. Mas para isso, nós temos, a classe política, principalmente a empresarial, temos que se comportar e realmente mostrar para a sociedade que a gente precisa avançar e logo. Estou feliz, recentemente agora já inaugurou uma nova avenida, que sai ali da BR-116, liga ao campo do Cururu. Tá para abrir outra avenida que sai ali da Manga de Elza para chegar no São Judas. Então o vetor de crescimento, professor, é você trazendo obras e coisas de relevância para a cidade. O campus da Faculdade Federal é um grande vetor. Esse aeroporto regional. Então, para Jequié estar estabelecido em grandes centros e de uma das 5 cidades ou 4 maiores cidades da Bahia, a gente precisa desse desenvolvimento. Tem um shopping, né? Juntar a classe empresarial e abrir um shopping também, que é
dos vetores que precisa para estar em status de crescimento, de cidade grande, de cidade desenvolvida, né? E para quem não sabe, o Jequié foi capital da Bahia por um dia. Sim, Vamos estudar lá na história, depois. Foi capital da Bahia por um dia. E eu acredito que hoje ela esteja entre as 5 ou 6 cidades maiores da Bahia. Hoje o Jequié é a 11ª, né? pelo censo do IBGE. E, salvo engano, acho que no governo de Lamanto Júnior. Foi isso mesmo. Que também acho que foi presidente da República. Foi. Por um dia. Foi sim, por um dia. Então, e filho da terra, né? Isso é importante. Bom, agora a gente vai rapidinho. Rapidinho a gente vai falar uma palavra e o senhor vai falar o que foi você. Não entendi. Rapidinho a gente vai falar uma palavra e o senhor vai falar o que ela significa para você. Pode ser? Educação. Tudo. Política. Crescimento. Família. Tudo. Apoio. Necessário. Vereador. Dar contribuição. Bairro KM3 e bairro KM4. É tudo para mim. Juventude periférica. Políticas públicas. Pastoleiro. Meu pai. Agora eu quero que o senhor deixe um recado para a gente do podcast e para nossos ouvintes. Um recado para os ouvintes? Vou deixar um recado que foi muito, muito, muito bom para mim poder essa tarde estar aqui com vocês. Confesso para ti que não conhecia esse projeto grande, já posso falar que é grande porque tudo aquilo que a gente faz com amor é muito grande, é muito importante. Tudo que é aquilo que sai do coração. Então, que não desista, que a dificuldade sempre vai existir. Hoje a gente participou aqui, juntamente com o professor Luciano, e você ouviu uma história de vida, uma pessoa que perdeu, que não teve, na verdade, o pai e a mãe próximo, mas ele é fruto da resiliência, fruto do querer. Vai falar, tudo aquilo que eu passei na escola, vendo os pais dos meus amiguinhos indo para lá, eu vou ter que fazer diferente para mim poder ser um pai, para mim ter uma esposa, para a gente mostrar para o filho que é diferente. Então ele cresceu pensando que ele tinha que ser esse cidadão que ele é hoje. E que não cheguei ainda, né? E que não poderia ser diferente. Então, o recado que eu dou para você é que a gente tem que ter exemplos. A gente não pode ser igual a Luciano, mas Luciano tem que ser exemplo. Pessoas que fazem a diferença tem que ser exemplo. Júnior Braga tem que ser exemplo. Você hoje tem que ser exemplo. Para outras pessoas não é copiar a gente, é ser melhor que a gente. Porque quando a gente tem um filho, igual você tem um filho, tem uma família, você quer que seu filho seja melhor que você. Você não está criando ele para disputar com você, mas ser melhor, ser um cidadão melhor, um ser humano melhor, um marido melhor, um filho melhor. Então, que esse projeto se estenda, igual eu falei, vocês podem contar comigo para a gente fazer ele itinerante, chamar a secretária de Educação, a senhora Elver, e apresentar esse projeto para ela, que ela precisa saber que existe esse projeto. Não sei se ela sabe. Ela sabe. E pegar esse projeto e ser referência, e a gente rodar essa zona rural de Jequié, que é muito carente de informação. E a gente rodar e apresentar esse projeto, porque esse projeto nasça outro. Então que vocês sejam, por onde passar, fonte de inspiração. Viu? Que realmente o projeto é muito, muito grande. Quando eu falo grande, não é somente de tamanho e de vaidade, que às vezes a gente se envaidece com alguma coisa. É de cada dia você estar acrescentando pessoas e mostrando que a gente pode cada dia evoluir. E quando esse projeto é daqui, da onde o professor quis ir, o professor teve a capacidade de ir lá no centro, num lugar cheio sem problema, um lugar que ele ia chegar da aula e ir embora, mas ele preferiu vir para onde o esforço dele seja maior, mas que o resultado também seja maior. Então a gente não tem que correr de desafios, o desafio ele existe. Não é legal você chegar às vezes abrir a geladeira e não ver tudo aquilo que você tem na geladeira.
Mas você pode saber que próximo mês você pode melhorar, colocar mais algum item. É igual na vida da gente. Então, que vocês sejam fonte de inspiração para essa escola, para esse bairro, para a Pro, que está muito gratificante com esse serviço de vocês, viu? E por eu poder participar aqui também, ser convidado, fico muito feliz mesmo de coração, deixar meu contato com vocês, viu, professor? Foi uma satisfação enorme de conhecer, saber do ser humano que você é, do que você desenvolve. Já vi realmente muitas pessoas falar do seu trabalho. Isso é bom, isso, espero que você é uma pessoa muito centrada, que isso não leve para o campo da vaidade, que para mim é um dos piores defeitos do ser humano, e sim para um âmbito profissional, para a gente, né, cada dia evoluir. E muito obrigado mesmo por participar. Amei estar aqui com vocês essa tarde. Viu? Eu agradeço pessoalmente, né? Os meninos também vão fazer agradecimento. Nós na Minta, nós precisamos de muita coisa, né? Muita coisa a gente precisa, mas eu peço para o senhor dar uma atenção com carinho para essa quadra. A gente precisa de uma gestão humanizada, né? Que acolha mais, que abrace mais, que entenda mais esses meninos, né? Mas se essa quadra chegar pra gente, já vai estar dando um pouco de dignidade para nós, porque a gente não tem onde treinar, os meninos estão treinando, nós perdemos diariamente bolas, porque cai do outro lado lá, a gente não tem como saltar para entrar no terreno do outro para pegar a bola, e hoje a gente não tem quase que bola nenhuma, né? Porque tem essa problemática da quadra. Nos ajude nisso. Conte comigo aí, vou deixar meu WhatsApp aí, acho que a Pro Daiane tem, mas o Anderson pode pegar com ele mesmo, não tem a restrição de mandar mensagem, é igual eu falei, nem tudo que a gente vai pedir a gente vai ter, mas a gente vai ter aquilo que o ser humano precisa ter, nosso esforço, o que vem de dentro, a gente vai lá pedir mesmo, aí com aquela cara de pau mesmo, correr atrás do que é preciso. O não a gente já tem. Sempre, né? Se for precisar da gente, estamos aqui também. Tranquilo, eu agradeço mesmo. Pessoal, agora da produção vai ter uma lembrancinha pro senhor. Opa! Tirar foto e mandar para postar nas redes sociais mais tarde. Bora? Bora, menina. Estão com vergonha? Por que essa vergonha, rapaz? Obrigado. Já tirar foto? Vamos tirar todo mundo. Vamos tirar foto. Todo mundo aqui. O Lê levanta para tirar foto. E o grupo todo depois aí, né? Todo mundo. Vem todo mundo aqui agora, por favor. Duda, Anderson, vem Anderson. Vai pra rede social. Vai pra rede social, vou pegar a descrição. Todo mundo. Vem, e aqui vai lá pro meu gabinete na câmera, viu? Vem, David. Depois, Nicolas. Vem, Anderson. Não me conhecer pessoalmente. Estou aqui. Não precisar. Pega seu WhatsApp. Tamo junto. Viu? Beleza? Valeu. Um abraço.